Graças a Deus a gente vai falar sobre isso. Acredita que eu vi gente aqui no meu direct pedindo esse esse tema para mim? Porque eu postei, a galera comentou, né? Já era gente que já tinha pedido o tema. Nossa, que legal. Realmente é um tema muito pouco falado e Uhum. não tem muita noção do quão é importante a gente casar o tratamento clínico com a parte nutricional. E eu Sim. acho rico a gente poder falar tudo isso aqui hoje. Pode ir, Gui, a live é tua. É minha, então vamos embora. Gente, prazer. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Modesto, dermatologista. Hidradenite é uma doença que eu gosto de tratar. Tenho muitos pacientes com hidradenite aqui no Rio, em São Paulo. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui do conteúdo para vocês. Vou apresentar para quem não conhece o que é hidradenite e a gente vai fazer aqui um bate-papo e a Pri vai contribuir aqui com algumas questões de alimentação. Então, vamos lá. Geralmente a hidradenite, as pessoas confundem, né? A hidradenite com uma doença autoimune. Na verdade, a hidradenite é uma doença autoinflamatória. Então, auto é o conceito de você mesmo. Então, seria o seu próprio organismo causando uma inflamação. E essa inflamação, a gente tem como caracterizar a inflamação por presenças de moléculas relacionadas à inflamação. Essas moléculas, na medicina, a gente chama de citocinas, que são citocinas pró-inflamação. Se a gente falar de citocinas, lá no final, a gente sabe que o único tratamento em bula, e a gente vai falar isso no futuro, é um tratamento anti-inflamatório, justamente porque ele combate essas citocinas inflamatórias. Então, vamos lá. O que acontece nessa doença? A hidradenite ela é uma doença do folículo pilosebáceo. É uma doença do folículo piloso que, quando a associação com as glândulas que estão ali naquela região, pode manifestar como uma doença. Então, assim, o que acontece ali naquele contexto do folículo piloso? Você tem uma hiperqueratinização, você tem uma produção excessiva de células. Essas células vão ficar ali entupindo o folículo piloso, entupindo, até que uma hora esse folículo se rompe. Uma vez que esse folículo se rompe, esse material ele cai na derme. Então, esse material ali ele vai inflamar aquela região e por conta dessa inflamação, isso ele vai ficar perpetuando citocinas inflamatórias e essa inflamação vira um ciclo vicioso. Essas lesões que vão acontecer na pele, a inflamação que ocorre ali naquela região, isso pode servir de alimento para uma infecção bacteriana secundária. Então, muitas vezes, o paciente chega numa emergência com hidradenite, você lembra disso, Pri? Eu vou falar. Então, às vezes o paciente chega na emergência e, de certa forma, os médicos, de um modo geral, a gente não vê esse conteúdo com frequência na faculdade. É muito Não. raro ver isso, até mesmo em residência e pós-dermatologia, é muito raro de você ver O isso. que me assusta, porque não é raro. Não é raro, Não é raro. Na verdade, os médicos, por falta de conhecimento, eles confundem os diagnósticos. Mas Sim. fala aí, depois eu Então, vou falar a minha parte. muitas vezes, o diagnóstico, quando a gente pega ali a hidradenite, você vê uma secreção purulenta saindo, as pessoas confundem o líquido inflamatório com o líquido infeccioso. Então, por conta disso, as pessoas vão fazendo cefalexina, bezetacil, clavulin, e o paciente fica quicando de médico em médico, tentando resolver este problema, achando que, de certa forma, é uma infecção bacteriana. Vale lembrar que nesse contexto de infecção bacteriana secundária, por que é secundária? Porque a causa primária não é uma infecção. A infecção ela ocorreu porque tinha alimento ali para a bactéria se multiplicar. Então, muitas vezes, o paciente que chega ali com uma infecção bacteriana, né, secundária à infecção, à lesão da hidradenite, pode vir a melhorar a infecção. Uma vez que você deu o antibiótico, você melhora o aspecto da lesão e muitas vezes o paciente acha, nossa, tá melhorando com esse antibiótico. Então, assim, por exemplo, Bactrim, que é um remédio que muitas vezes a gente usa no tratamento de hidradenite, pode vir a melhorar essa questão da inflamação e da infecção e o paciente, de certa forma, vai achar que aquele ali é o resultado que ele deve esperar. O que a gente precisa saber é que a hidradenite ela é uma doença inflamatória. Então, se você não tratar a inflamação, você vai perpetuar esta doença. Então, o que a gente precisa saber? Eu vi ali umas perguntas falando sobre os esteroides, né? A questão hormonal.
Então, assim, pouco se sabe da ligação dos hormônios com a hidradeniite. Mas, assim, o que a gente tem que pegar é a prevalência da doença e o que acontece geralmente com os pacientes com hidradeniite. Então, há estudos que mostram que, como a doença ela é mais prevalente em mulheres, e geralmente em idade fértil, a gente pensa que pode ter uma associação, sim, com os hormônios. Então, assim, pensando que a doença tenha uma ligação com o hormônio, também é comum a gente ver, de certa forma, uma piora da hidradeniite num período perimenstrual. Então, às vezes, a mulher está lá com a hidradeniite, está com a lesão ali num certo nível de inflamação e, por conta disso, quando chega próximo do período menstrual, na verdade, aquilo ali pode vir a piorar justamente por questão hormonal. Então, a gente ainda não tem um estudo certo quanto a isso, mas os meus pacientes, de um modo geral, eu tento fazer também métodos contraceptivos que a gente tenha, de certa forma, menos hormônio. Conforme eu já disse em outras lives aqui, eu tenho uma militância anticoncepcional, né? Bom, eu já vou meter o bedelho nessa parte dos hormônios, porque eu vou ser bem sincera que fazendo a minha pesquisa para essa live hoje, eu não olhei se existe relação tireoidiana. Eu vou olhar depois, eu posso até depois dar um feedback desse aqui para os meus seguidores. Mas deve ter relação com o hormônio tireoidiano e deve ter relação principalmente com estrogênio. Porque talvez o Gui vai falar disso, mas eu vou falar disso na minha parte também da live, que a obesidade, a maior parte, pelo menos, dos pacientes que eu peguei na emergência, tá, com hidradeniite, eram obesas. E é claro que tem uma relação, sim, inflamatória e também hormonal, porque a mulher que é obesa, ela tem uma produção maior, entre aspas, tá, gente, de estrogênio. Então, ela acaba tendo uma dependência maior ali da produção de estrogênio por conta do tecido adiposo. Isso aí tem até uma live que eu explico isso muito melhor com a Alice. Depois eu vou subir essa live aqui para vocês. Mas existe sim, geralmente, uma predominância estrogênica numa mulher que é obesa. E isso pode inflamar o sistema e pode piorar mais ainda essa questão do aparecimento da hidradeniite. Mas eu vou deixar o Gui falar dessa questão aí. Pode falar, Gui. Já me meti na tua live. Não, uai, você tem que contribuir, com certeza. E essa parte aí até dessa questão do estrogênio é importante, sim. Fizeram uma pergunta aqui muito importante, que é a seguinte: furúnculo é a mesma coisa que hidradeniite? Não, não é a mesma coisa que hidradeniite. Furunculose é uma doença aguda e pontual. Eu acabei até de postar um story de um paciente meu que apresentou um certo furúnculo ali. E a furunculose, inclusive, é uma infecção bacteriana que pode ser necessário a descolonização. Então, às vezes, o paciente tem vários furúnculos e você tem que fazer antibiótico na narina, na orelha, na virilha, embaixo das axilas, para poder fazer uma descolonização desse paciente. Não tem uma ligação com a hidradeniite, mas muitas vezes confunde o diagnóstico. O que tem que saber é a furunculose ela melhora com o antibiótico e o paciente não vai vir a ter novamente o furúnculo, a não ser que ele esteja colonizado por essa bactéria. Então, ele tem um furúnculo aqui, daqui a pouco ele está com outro ali, daqui a pouco... E a localização das lesões da hidradeniite são muito características. Você tem as lesões típicas, que são as axilas, embaixo da mama, entre a mama, na virilha, no bumbum. Você pode ter na nuca, mais comum em homens na nuca e atrás da orelha. No homem é mais comum no bumbum. E as mulheres, de modo geral, axila, mama e virilha. Olha o que a Solange escreveu. Faz 8 anos que sofro com isso, mas descobri há poucos meses que é hidradeniite. E eu lembro, Gui, que a primeira vez que eu vi uma hidradeniite na vida foi na UPA, né? Eu achei que fosse um furúnculo, eu não lembro, eu achei que fosse alguma coisa, né? Eu não sabia o que era isso. E aí eu chamei você para ver e você falou, não, isso é hidradeniite. Aí você me explicou a doença, etc. Porque realmente o médico que sai cru da faculdade, o recém-formado que vai dar plantão, não sabe o que é isso. E aí, nessa mesma época, né, que eu trabalhava na UPA com você, eu também trabalhava na Clínica da Família, no SUS. E aí, eu recebia vários pacientes na Clínica da Família, todas obesas, tá? Com hidradeniite, tratando há séculos com outros médicos, com outros, inclusive, dermatologistas, tratando como se fosse furunculose. Sim. É muito comum. Assim, os meus pacientes, de modo geral, às vezes a consulta demora 2 horas, 2 horas e meia,
porque os pacientes têm um histórico muito grande. Eles já fizeram 12 cirurgias, Sim. já passaram por vários tratamentos. E o diagnóstico, de um modo geral, é quase unânime que eles levaram 2, 3, 4 anos. E assim, não é muito incomum o paciente chegar no consultório. Há pouco tempo eu peguei um paciente no consultório, ele tá furúnculo, ele já para tratar furúnculo. Eu expliquei todo e ele entendeu a doença e ele mudou completamente. Mas assim, continuando falando da questão das associações, você falou da questão da obesidade. E eu tenho pacientes que não são obesos, mas é importante falar que a bioimpedância é mais importante. Porque às vezes a gente tem aquele falso magro em que o paciente tem muita gordura e o problema da hidradenite é a gordura em si, não necessariamente o peso. Então você tem essas pessoas que são muito magras, não assim tão exageradamente magras, mas ela tem uma massa maior. Isso, de certa forma, vai ajudar a perpetuar a doença. Quais são as associações? Você chegou a falar aí da questão da tireoide. Mas, assim, existem outras doenças que são associadas à hidradenite. De um modo geral, as doenças inflamatórias. Então, assim, você tem uma associação com doença de Crohn, as doenças inflamatórias intestinais comum. Você pode ter associações com outras doenças relacionadas ao folículo piloso. Como, por exemplo, conglobado. Você pode ter associação com cisto pilonidal, que é ali no cofrinho, no bumbum. Fica saindo a secreção e o tratamento vai ser brusco. Você pode ter associações com doenças psiquiátricas, como depressão, e a associação direta da hidradenite com doenças cardiológicas. Então, tanto a hidradenite, alguém falou aí de psoríase também, já que a citocina da psoríase é a mesma citocina, de um modo geral. Você tem a mesma citocina da hidradenite e da psoríase. Você pode ter, sim, com hidradenite, com psoríase. Gente, o áudio do Gui tá cortando, não é os meus cachorros. Tá? Não tem como eu também mandar o cachorro calar a boca, né? Eu vou calar a boca, ele não vai entender, né? Pode voltar, Gui, a falar. Então, vamos lá. Vamos ver. O seu áudio tá cortando um pouco, Gui. Eu acho que é a sua internet. A minha internet. Pode ser do áudio também, que tá um pouco alto. Então, abaixa um pouquinho, então. Vê se melhorou. Pra mim tá bom, pra mim tá bom. Pra mim só cortou um pouquinho e depois voltou. Ótimo, então vamos continuar. O que eu estava falando em relação à questão da gordura em si, chegamos a falar da parte da gordura já, na verdade, estávamos falando da associação das doenças. Então, assim, doenças cardiológicas, é comum você ter uma associação, tá, da hidradenite com doenças cardiológicas. Inclusive, há um estudo que mostra que é mais comum ter doenças cardiológicas no paciente com hidradenite do que na psoríase, mas ambos podem ter predisposição para doenças cardíacas. Inclusive, quando o paciente vai fazer algum tratamento comigo, eventualmente eu peço um ecocardiograma transtorácico para que a gente avalie se já não tem algum comprometimento cardíaco, pela extensão do tempo que esse paciente tem. Então, assim, outras doenças, além dessas cardiológicas, enfim, de depressão, você também tem uma grande prevalência de pacientes com ovário policístico. Então, aí como o ovário policístico tem a ligação com o Hashimoto, você sim pode ter uma ligação. Eu tenho pacientes com hidradenite, ovário policístico e Hashimoto. Eu não tenho também direto falando sobre isso, mas assim, a gente sabe que a tireoide, de certa forma, ela também sofre da inflamação. Assim, o fato é que a doença é uma doença inflamatória, né? E é uma doença que não tem cura. Então, se a gente está falando de inflamação e essa inflamação ela é crônica, ela fica sendo recorrente, né? Não existe aí uma remissão dessa inflamação. Claro que os outros órgãos vão se inflamar, principalmente o intestino, que é o que eu vou falar aqui hoje. Então, é óbvio que o paciente que tem hidradenite que não está controlada vai ter inflamação em outros lugares, né, Gui? Então, isso vai poder aumentar a propensão de se ter uma doença autoimune, né? Sim, sim. Inclusive, você pode ter, inclusive, associação, conforme você disse, de outros sistemas. Você pode ter uma ligação, inclusive, com doença osteoarticular. Então, é comum você ter uma espondiloartropatia, que também é uma doença autoinflamatória. Então, às vezes, o paciente chega no consultório e fala assim, doutor,
tô com uma dor absurda na coluna, eu tô com dor articular. Você tem que pensar em uma artrite piogênica, em uma espondilite anquilosante. Você tem que pensar em outros comprometimentos de outros sistemas e não somente associar aquela dor a um quadro depressivo, psíquico, de um paciente que fica somatizando o problema. Então, Sim. o paciente tem que ser valorizado. E para o diagnóstico, quando a gente vai fazer o diagnóstico, não é necessário que seja feita uma biópsia. Geralmente o diagnóstico é clínico, mas muitas vezes o médico, quando tem alguma dúvida, sim, ele pode fazer uma biópsia naquela região para ele poder confirmar o diagnóstico. De todo modo, o que a gente tem a pensar também é uma lesão crônica inflamatória, inflamação, 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 uma hora essa inflamação pode se tornar uma lesão cancerígena. Então, se você suspeita de malignidade nessa lesão, de um câncer ou alguma coisa do tipo, de pele, é importante que você faça uma biópsia, sim, dessa lesão. Inclusive, às vezes eu peço para o paciente, essa semana mesmo eu atendi uma paciente de Santos, que eu pedi para ela fazer um ultrassom de várias lesões. E o ultrassonografista falou, não tem necessidade. As lesões são iguais, só que o ultrassom e a ressonância, eles podem ser importantes até para a gente delimitar qual é a extensão dessa lesão. Que se for uma lesão, por exemplo, muito profunda ou muito superficial, o tratamento em si vai ter uma diferença, inclusive na parte cirúrgica. Então, o exame de imagem, ele pode, sim, ser efetivo, no caso, quando você quer avaliar a extensão de uma lesão. A biópsia, não necessariamente você vai precisar fazer, mas um médico que tenha dúvida se aquela lesão persistente é um furúnculo, seja lá o que for, se ele tem dúvida, o que ele não pode fazer é tratar errado. Ou encaminha para alguém que saiba, ou ele vai lá, biopsia, para poder confirmar aquele diagnóstico. Mas a biópsia não é necessário para ser feita, ok? O que a gente pode pensar também, Pri, é que muitas vezes o paciente, quando ele vai ter a lesão da hidradenite, muitas vezes a coceira e um certo vermelho no lugar, um certo prurido, né? Prurido é coceira. No lugar onde a lesão vai aparecer, é um chamado de que aquilo ali pode acontecer. Então, o paciente que historicamente já tem um quadro de hidradenite e ali embaixo da mama começa uma coceirinha, uma região vermelha, é importante que você já busque um acompanhamento, um tratamento, para ver se aquilo dali não vai se manifestar como hidradenite. E muitas vezes você pode pedir um ultrassom para ver se já tem alguma inflamação, se tiver uma região mais endurecida, pensando em algum abscesso, para que você possa, de certa forma, precocemente tratar esse paciente e evitar que faça uma úlcera, uma fístula, fibrose, que geralmente as cicatrizes da hidradenite, elas causam uma modificação ali da pele que pode... Sim. Uma lesão inestética, né? Então, as cirurgias, de um modo geral, elas podem ser inestéticas, visto os lugares não serem tão bons de serem abordados. Bom, é importante também nessa parte, antes da gente falar do tratamento em si, além dessa associação da obesidade que a gente falou, da questão do cigarro. Então, assim, eu tenho muitos pacientes que chegam no consultório que são tabagistas. Então, o cigarro, ele é um componente inflamatório. Então, se o paciente chega lá fumando, eu nunca falo para o paciente assim, parou, vamos parar de vez, porque muitas vezes o paciente ele tem uma ansiedade, ele tem compulsão. A abordagem do paciente, se for uma abordagem radical, você vai afastar esse paciente. Então, assim, não adianta você chegar para o paciente e falar assim, você precisa emagrecer, você precisa parar de fumar, tem que fazer um cronograma com esse paciente de reeducação alimentar. Falar para ele, essa semana você fuma um maço, você vai fumar 10 cigarros, ao invés de fumar um maço. Vai tentando reduzir essa dependência do paciente em relação ao cigarro. O atrito, muitas vezes eu falo para os pacientes, roupa apertada. A roupa apertada, ela pode fazer uma certa distorção, então o folículo está aqui, dobra. Se você faz uma distorção do folículo, além daquela área ali de atrito que pode gerar uma inflamação, isso de certa forma pode vir a piorar a doença. Então, assim, de um modo geral, a hidradenite é uma doença muito mais comportamental do que, de certa forma, uma doença dermatológica. Então, quando o paciente ele vai iniciar um tratamento, é importante que a gente faça com ele um planejamento para que a gente alinhe ali com ele a expectativa da seguinte forma. Olha, para que a gente resolva o seu problema, é importante que a gente trace melhorias na sua qualidade de vida. E isso vai incluir a alimentação, isso vai incluir a questão da atividade física. Então, muitas vezes o paciente fala assim, doutor, posso fazer essa atividade física? Depende, cada caso é um... Às vezes o paciente tem uma lesão aqui na mama
e vai correr com o top apertado, para a mama não poder, de certa forma, ter alguma alteração. Balançar, sim. Exatamente. Então, por conta disso, usar um top apertado, a corrida para essa paciente não vai ser o ideal. Ou, por exemplo, um paciente tem hidradenite no glúteo. O ideal para ele não vai ser pedalar. Então, cada paciente, a gente tem que, de certa forma, orientá-lo de acordo com o quadro que ele está. De um modo geral, eu peço para esses pacientes fazerem atividades físicas aquáticas, mas a questão psicológica, né, de certa forma, da exposição, enfim, de todo o preconceito que tem sobre isso sim afeta os pacientes e muitas vezes eles não querem fazer atividade física aquática pela exposição, de certa forma, da lesão. Antes de eu falar do tratamento, vou passar a bola para você, porque de certa forma o tratamento em si eu só vou pincelar, porque essa semana eu vou fazer uma live só direcionada ao tratamento de hidradenite. Ah, ótimo. Então, pensando em tratamento de doenças inflamatórias, mesmo que a gente entre com tratamento medicamentoso, a base do tratamento sempre vai ser comida. E quando a gente pensa em inflamação, a gente sempre tem que pensar em intestino, seja qualquer que seja a inflamação. Então, se é uma inflamação na pele, pensou no intestino. É uma inflamação ocular, pensou no intestino. É uma inflamação de hidradenite, pensou no intestino. Então, quando a gente vai pesquisar sobre hidradenite e nutrição, hidradenite e alimentação, o primeiro ponto que vem dentro da nossa pesquisa é sempre obesidade, né? Então, como eu já disse, tem uma relação muito grande com pessoas obesas e hidradenite. Por quê? Porque obesidade não é só ganho de peso. Obesidade é uma doença crônica, igual hipertensão, igual diabetes e inflamatória. Então, a partir do momento que a pessoa está obesa, está sobrepeso, ela já está automaticamente inflamada. E se ela já está automaticamente inflamada, a gente tem que pensar, fazer uma relação direta com o intestino. Porque se o sistema está todo inflamado, o intestino também está. Então, numa hidradenite, que é uma doença inflamatória, a gente já faz uma conexão direta com o intestino. Então, quem é que a gente vai tratar num primeiro momento? O paciente que chega no consultório e fala, olha, tem hidradenite, preciso tratar isso. Primeira coisa que o profissional da área da saúde vai pensar, que cuida de alimentação, é em desinflamar esse intestino. E tem um protocolo de desinflamação, Gui, que se chama 4R. Esse protocolo, inclusive, a doutora Michele está aqui, ela sabe. Eu ensino nos meus cursos, né? Então, no meu curso de intestino, eu ensino o protocolo. E o que significa 4Rs? O primeiro R é remover, o segundo é recolocar, o terceiro é reinocular e o quarto é reparar. Na verdade, a gente faz isso tudo simultaneamente, né? Entre 30 e 60 dias, a gente trabalha essa remoção. Então, o que é essa remoção? A gente remove bactérias maléficas. E como que a gente trabalha essa remoção? A gente remove com chás, né? Então, chá de menta, chá de alecrim. A gente remove com fitoterápicos e também fitoquímicos da alimentação, né? Então, curcumina, orégano, anis, tudo isso a gente usa dentro da alimentação para fazer essa remoção, para fazer, na verdade, uma redução de bactérias na microbiota intestinal que são maléficas, tá? Junto com isso, simultaneamente, a gente está recolocando. O que a gente está recolocando ali? A gente recoloca fatores digestivos, né? Então, geralmente, as pessoas têm alteração de digestão. E aí, a gente recoloca enzimas, né, dentro da alimentação. Então, alimentos que têm muita enzima. Mamão, abacaxi, são alimentos que ajudam muito a melhorar a questão enzimática de digestão, né, para digerir a comida. Ou até mesmo a gente usa enzima digestiva já manipulada. Eu sempre falo aqui nas minhas lives que eu gosto muito de uma enzima de uma marca chamada Now Foods. Então, a Now tem a Super Enzymes, tem a Plant Enzymes, tem várias enzimas que são bem interessantes para a gente usar, principalmente para esse paciente que a gente precisa recolocar de forma mais agressiva as enzimas. Não gosto de usar enzima digestiva com todo mundo. Enzima em excesso pode aumentar a resistência insulínica, então isso tem que ser muito bem conversado com o médico, com o nutricionista que está acompanhando. E a reinoculação a gente faz geralmente com probiótico, né? Então a gente reinocula probiótico depois de 2 semanas.
O paciente que está muito inflamado, eu também gosto de esperar um pouco, né? Então, eu espero 30, espero 60 dias para avaliar se eu vou precisar fazer probiótico. Se eu vou precisar fazer probiótico para esse paciente. E, geralmente, para o paciente com hidrademite, eu faço ali no segundo mês, tá? E, por último, é reparar a mucosa, né? Então, a gente repara a mucosa desde o início. Então, chá de espinheira santa, chá de alecrim, que eu já falei, glutamina, ajuda muito a reparar a mucosa. Então, assim, pensando no intestino, a gente vai pensar nesses suplementos e nessa questão da alimentação. E já falando de alimentação, quando a gente procura na internet, né, dentro do PubMed, trabalhos científicos sobre alimentação para hidrademite, a maior parte dos trabalhos, eles falam muito de dieta mediterrânea. Então, por que que eles falam muito de dieta mediterrânea para desinflamação? Porque a dieta do Mediterrâneo é uma dieta rica em fitoquímicos, né? Então, o que que a gente preconiza dentro de uma dieta do Mediterrâneo? É claro que o vinho, ele virou carro-chefe, mas não é isso. Inclusive, o vinho em excesso inflama, tá? Aí deixa eu tomar meu gole antes de falar mal do vinho. Saudade do vinho. Ai, meu vinho querido. Então, assim, a dieta do Mediterrâneo, na verdade, é uma dieta rica em vegetais, rica em gorduras boas, como as gorduras do peixe, né? Os ômegas, os azeites, as azeitonas. Então, como essa dieta é rica em vegetais e rica em gorduras boas, né? Da vegetal e também do peixe, ela é uma dieta extremamente anti-inflamatória. E mesmo ela sendo uma dieta mais alta em carboidrato, né? Então, na dieta do Mediterrâneo, a gente tem pão de boa qualidade, né? Pães artesanais, pão com trigos bons, né? A gente tem também batata, a gente tem muita raiz na dieta do Mediterrâneo, né? Então, assim, todo esse carboidrato, ele também acaba sendo anti-inflamatório, até mesmo o vinho. Então, assim, o vinho, ele entra na dieta do Mediterrâneo, mas ele não entra a garrafa toda, né? Entra-se aí uma taça de vinho a cada 2 dias, uma taça de vinho no final de semana, entra o resveratrol, né? Então, entra ali dentro da dieta do Mediterrâneo as uvas, até mesmo o açaí, né, faz parte dessas frutas maravilhosas, porque são ricas em antocianinas. Então, são frutas que têm muitos fatores anti-inflamatórios. Então, tem um trabalho, inclusive, eu até anotei aqui, Gui, de 2018, que fala dessa questão da dieta do Mediterrâneo. Um trabalho bem interessante no PubMed. E tem um também muito legal, que saiu no JAMA, que é uma revista super boa, agora em 2019, que tem uma associação, ele fala sobre uma associação de ansiedade e depressão e hidrademite, tá? Então, assim, a maioria dos pacientes que já tem uma ansiedade aí por trás, já tem uma depressão por trás, junta essa ansiedade com a depressão, com casos de compulsão, com obesidade, e aí a pessoa abre uma hidrademite, né? Então, todo paciente que tem hidrademite, a gente precisa olhar o que tem por trás aí, né? O que tem aí de depressão, o que tem de ansiedade. E eu gosto muito de trabalhar, Gui, com esses pacientes com triptofano, com L-teanina, com serenzo, né? Com chás também, que melhoram essa questão da ansiedade, chá de erva cidreira, chá de camomila, chá de passiflora, que dá uma melhorada aí nessa questão da ansiedade, né? Então, pacientes ansiosos geralmente têm muito hidrademite. E tem um trabalho também, pode falar, Gui. Não, gostei, eu tô anotando o que você tá falando, que assim, de certa forma, a alimentação é importantíssimo, e aí, assim, como eu sempre falo, eu não vou orientar esse paciente à alimentação, eu sempre indico ele que eu preciso de um nutricionista trabalhando comigo. Mas é claro que eu posso ali complementar de algum modo, explicando a alimentação para o paciente. Sim. E tem um trabalho agora de 2019, também, recente, que saiu, depois eu posso até te mandar, eu até baixei esse trabalho hoje. Que ele fala sobre doença pilosebácea inflamatória. E aí ele fala, né, sobre acne, hidrademite, rosácea e dermatite. E aí tem uma forte associação da insulina, ali aumentando, né, a via do FOXY1, do mTOR, promovendo essas doenças.
Então, é preciso controlar a resistência insulínica desse paciente com o quê? Com atividade física e com dieta, e talvez até mesmo uma dieta mais baixa em carboidrato, para a gente controlar aí essa questão da insulina. O trabalho fala também, Gui, de exposição solar, né? Para ter cuidado com exposição solar, para não usar bebida quente. Então, bebida quente não é só bebida que tem a temperatura quente. O vinho é uma bebida, né, natural, temperatura natural, às vezes mais gelado, mas ele é uma bebida quente. É uma bebida que esquenta o corpo. Então, assim, eu tô falando com o Gui aqui, tô na minha segunda taça de vinho, já tô suando. É uma bebida quente, é uma bebida que dá uma esquentada na gente, né? Então, café, né? Chás quentes, chá preto, a gente também precisa tomar cuidado nessa doença. Condimentos, né? Então, aqueles condimentos muito picantes, né? Pimenta, curry, pimenta caiena, a gente precisa tomar cuidado. Baunilha, eles também falam para não usar, né? De forma muito excessiva. E canela, que de certa forma, canela é extremamente anti-inflamatória, mas canela também é um condimento quente. Então, se a gente... Eu ainda vou falar de Ayurveda, mas se a gente trazer essa doença para o Ayurveda, hidradenite, ite, inflamação. Então, toda doença que tem cunho inflamatório é uma doença que tem muito fogo, é uma doença de fundo pita. Então, tudo isso que eu falei aqui agora agrava pita. Vinho agrava pita, canela em excesso agrava pita, baunilha em excesso agrava pita, condimentos em excesso agravam pita. Então, a gente precisa pensar nisso quando a gente vai pensar em Ayurveda, né? Então, cafeína, álcool também aumenta. Então, até mesmo o trabalho fala para tomar cuidado. Com cafeína, com álcool, com excesso de niacina, olha só. Então, excesso de uma vitamina podendo piorar casos de hidradenite. Então, eu sempre falo, né, para não ficar tomando vitamina de forma aleatória, que vitaminas em excesso pode alterar. E eles falam também de formalina, que também pode agravar. E aí, o que pode melhorar? Né? Quais são as vitaminas que melhorariam? Os trabalhos falam de biotina, que a dermatologia usa bastante, né? Os trabalhos falam de probiótico, de zinco, de vitamina D. Então, tudo que faz modulação de imunidade, né? Eles falam de riboflavina e eu ainda acrescento aqui coenzima Q10 e ômega 3, né? Então, assim, dentro da nutrição, dentro da medicina preventiva, o que a gente quer é suprimir a doença, né? Porque, como eu falei, hidradenite não tem cura. Mas a gente consegue suprimir essa doença com tudo isso que eu falei aqui, né? Então, tratando o intestino, usando esses micronutrientes, zinco, riboflavina, coenzima Q10, a gente pode atenuar um pouco essa inflamação. E essa questão aqui do intestino, né, desse protocolo de 4 R's, eu ensino no meu curso de intestino. Esse curso está fechado, mas eu ensino. Mas eu também sempre estou falando aqui, né, Gui? Sempre estou falando de protocolos intestinais, estou sempre falando sobre isso. E aí agora eu passo a palavra para você, para tu falar do tratamento, e depois eu finalizo falando de Ayurveda. Tá. Conforme eu te disse, a parte do tratamento eu não vou me ater a tanto, porque eu vou separar uns casos clínicos para apresentar na quinta-feira, já que essa semana é a semana de conscientização da hidradenite. Então, por conta que legal! Sim. Por conta disso, essa live super casou. E essa semana eu farei uma live só sobre o tratamento em si. Mas, de um modo geral, complementando o que você falou, é importante a gente saber que a hidradenite, ela é uma lesão de pele. Então, se você quer melhorar a cicatrização desse lugar, é importante qual a estrutura da pele que é importante na cicatrização. Então, o colágeno, o colágeno da cicatrização é o colágeno 3, cicatrização. Então, para a gente poder melhorar essa cicatrização de um modo geral, dependendo da extensão do paciente, da lesão, né? Da extensão da lesão do paciente e, de certa forma, a dieta que esse paciente tem. Então, assim, eu tenho pacientes que eles não fazem acompanhamento nutricional. Eu vou abandonar eles? Não. Não. De forma, eu vou tentar melhorar a alimentação dele com uma orientação mais básica, até porque nem todo mundo tem uma assistência, né, nutricional. Então, eu sabendo ali o básico para orientar eles, eu vou falar, olha... Gui, é até bom você falar isso, mas assim, deixa eu falar uma coisa. Se o paciente ele não tem dinheiro, por exemplo, para marcar uma consulta nutricional, cara, sério, o tanto de conteúdo que eu coloco aqui, outras amigas minhas, né, Amanda, outras colegas minhas colocam aqui também na internet, a Rita, sério, se a pessoa fizer 20%,
do que a gente fala aqui, do que a gente todo dia está falando, se a pessoa praticar as rotinas diárias do Ayurveda, inclusive o curso que eu fecho hoje, Gui, dá para fazer sozinho, Sim, tá? sim. O que eu vou falar aqui, os nutricionistas, eles ficam até meio putos. Mas assim, cara, se a pessoa fizer 20, 30% do que a gente fala aqui todo dia, a pessoa consegue fazer uma desinflamação no corpo dela de forma autonômica, sozinha, né? A pessoa consegue ter autonomia com o que ela faz. É claro que tem coisas que vão ser, por exemplo, eu atendo um monte de paciente que já me segue na internet há séculos, que fazem tudo, que estão ótimos, mas que falam assim, porra, agora eu já fiz tudo que eu aprendi na internet, nos cursos da doutora Pri, já fiz tudo, mas agora realmente estou precisando de um refinamento, né? Estou com uma endometriose aqui, não estou conseguindo controlar um negócio aqui e ali, preciso de uma ajuda da doutora Pri. Aí a pessoa vai e marca consulta, entendeu? Sim. Mas assim, lá, a Fê é Nutri, a Fê já me conhece de longa data, a Fê também posta conteúdo pra caramba, eu sei que a Fê também te ajuda no consultório, e a Fê falou, concordo, o paciente tem que ser interessado no tratamento e fazer a sua parte. Então, assim, tudo que a gente fala aqui de conteúdo, cara, se a pessoa fizer, não tem, a pessoa não precisa ainda, doutora Pri, nutricionista. Entendeu? Se consumir os cursos básicos, se consumir o que a gente coloca aqui, dá para ter resultado. Com certeza. E Pri, é mais importante ainda você falar isso, por quê? Porque as medicações que a gente usa habitualmente para hidradenites é tudo off-label. O que é off-label? Não tem indicação em bula. Então a gente prescreve lá dando tiro no escuro. Por quê? Porque a gente não sabe se aquele remédio vai funcionar. Então, por exemplo, teve um paciente que comentou ali no post do feed, do meu Instagram, falando, doutor, estou fazendo Roacutan, estou tendo efeitos colaterais, algo do tipo, e não estou vendo resposta. Esse caso, por exemplo, esse tratamento pode não ter sido eficaz. Por quê? Porque o Roacutan, ele é off-label, pode melhorar para uns, como pode não melhorar para outros. Então, assim, se vai ser Roacutan, se vai ser tetraciclina, se vai ser Bactrim, se vai ser corticoide na lesão, se vai ser o que for, a gente sabe que todos esses tratamentos são tratamentos off-label. O único tratamento que tem em bula, atualmente, que é o adalimumab, ele é uma medicação cara. A gente tem aí alguns estudos, um professor meu, que é o professor Roberto, lá da UERJ, ele me mandou um artigo de que tá para sair um novo biológico, que é o secukinumab, que em breve ainda está fazendo estudo sobre ele, mas vai ser mais uma opção de biológico. Isso para hidradenite? Hidradenite. Então, agora assim, tu vê, imagina, a pessoa tendo que usar um imunobiológico. Sim, exatamente. Se ela conseguir fazer... Agora eu já vou aumentar, porque para sair do imunobiológico, tu tem que fazer de 50% a 80% a dieta. Sim, com certeza. Então, para você ter uma remissão completa de uma doença inflamatória, você tem que se jogar na cabeça no plano alimentar, né? Então, quando a pessoa se joga de cabeça, ela sai do imunobiológico. Com certeza. E assim, é uma medicação muito cara, que de certa forma, o que eu vejo muitas vezes são pacientes que usam a medicação de bengala, o que não pode acontecer. A medicação, ela tá ali para complementar o seu tratamento. Então, Sim. assim, o paciente está lá, tô fazendo Bactrim, tô fazendo Roacutan, tô fazendo seja lá o que for. Mas todo o contexto para a doença é favorável. Então, assim, se você colocar de um lado o que está piorando, de outro que está tentando melhorar, vai ficar um saldo neutro, né? Então, você vai ter Sim. manifestando. Então, o que a gente precisa fazer, de certa forma? O controle. Então, assim, o controle postural do paciente com a alimentação, ele é o principal. Muitas vezes o paciente, quando ele tem uma resistência insulínica, a insulina está alta, você pode fazer, encaminha para o endócrino, para Sim, faz uma metformina junto com dieta e atividade física que melhora. E a metformina tem até estudos também, que não se tem tanta ligação direta da hidradenite com a metformina, mas a metformina Não. pode ser. Não achei nada de interessante com a metformina. Não se tem estudo, mas quando tem resistência insulínica, a gente vê uma melhora tratando. E de um modo geral, as medicações, por exemplo, se o paciente tem ali uma lesão embaixo da axila, é uma lesão que é comum você ter muita matéria-prima para a bactéria se multiplicar. Então você pode fazer um controle bacteriano. Então muitas vezes a gente passa um antibiótico ali naquela região. O que eu gosto, que eu tenho feito muito atualmente para os meus pacientes, é leite de magnésio com óleo de melaleuca. O óleo de melaleuca, ele é um óleo... Tá aqui. Então, ele é um óleo
É uma indicação ayurvédica. Sim, então, ele faz um controle, né? Ele é antibactericida, então ele vai fazer um controle das bactérias ali nessa região. E, de certa forma, o leite de magnésio, que é antitranspirante, você vai melhorar ali aquela qualidade daquela região e vai fazer um controle bacteriano. Você vai melhorar. Inclusive, esse é o meu desodorante. Meu desodorante é leite de magnésia com a melaleuca, que é o titri, né? É isso. Para as pessoas que com certeza vão perguntar, o leite de magnésio é 100 ml com 5 a 10 gotas. Tem no meu destaques, Gui. Ótimo, Tem no maravilhoso. meu destaques a receita. Porque as pessoas sempre perguntam, e assim, isso é muito efetivo. O sabonete, eu sempre falo, as pessoas adoram, Pri, tomar banho com sabonete bactericida. Não é para tomar banho com sabonete Não. Protex, nada disso. Mas, Nem aqueles sabonetes vaginais também não é para usar sim, isso. mas assim, quando a gente pensa em lesão, a pele está ferida, aí esses sabonetes, Suapex, Protex, eles vão contribuir para que a lesão não piore. Conforme eu disse, Sim. a bactéria, ela é secundária, ela não é a causa principal. Então, se você bota a bactéria ali, de certa forma, a infecção vai piorar a inflamação e vai ficar um ciclo vicioso. Então, para Sim. que não aconteça, uma medida preventiva é você higienizar o local. Então, você pode usar sabonete Protex, o Apex, o óleo de melaleuca, que isso vai ajudar para que aquilo ali não piore a lesão. Mas não é um tratamento. Isso aí não vai tratar a hidradenite. Então, Olha assim, o que a Ellen falou. Com a alimentação, a hidradenite está completamente controlada. graças a Deus. Justo porque ela resolveu fazer adaptar os hábitos dela para uma Exatamente. vida. O que eu observo, de certa forma, no consultório passei lá, 3 meses de Bactrim. Os pacientes têm medo, às vezes, de fazer a medicação por longo prazo, enfim. E às vezes é necessário. Então, às vezes, eu pego lá um paciente, vou fazer 3 meses de Bactrim para você trazer os exames para mim. E muitas vezes os exames, o paciente fala assim, doutor, você pediu PPD. O que é PPD? É exame para saber se teve contato com tuberculose. Por quê? Porque se você for fazer biológico, biológico é um risco. Você pode manifestar uma tuberculose. No Brasil, por exemplo, em que a gente tem uma grande prevalência de tuberculosos na população de um modo geral, você pode, inclusive, não ter manifestado tuberculose, mas pode ali estar latente, dormindo. Então, se você faz o PPD e é reator, você tem que tratar antes de fazer a medicação. Então, é todo um protocolo que você faz. E nesse período, antes de você pensar em iniciar um biológico, geralmente eu gosto de fazer para pacientes que já estejam num estágio, que a gente tem um estágio de Hurley, né, mais avançado de hidradenite. Pensando no biológico, você tem que fazer uma bateria de exames de sorologia, de hepatite, de HIV, para que você possa, de certa forma, garantir que esse paciente não vai evoluir com algo que seja prejudicial para ele ainda. Então, assim, de um modo geral, as medicações são off-label. A gente tem a única medicação em bula, que é o Humira, mas futuramente a gente vai ter, se Deus quiser, mais uma medicação como opção. E quando a gente acaba um monopólio, né, de certa forma, de um remédio, acaba sendo preço abaixo. Então, vamos torcer para que os estudos deem super certo, que a gente terá mais opções e a indústria farmacêutica, de certa forma, vai ficar ali tranquila, já que vão ter 2 opções no mercado e a gente vai poder usar em mais pacientes. Mais pacientes vão ter condições de usar. Pri, é importante falar também que muitos pacientes mandam mensagem para mim falando da questão da falta de acesso ao tratamento. E, de fato, é difícil você ter um acesso a um tratamento. Eu peguei, então, assim, a maioria dos pacientes que eu dei diagnóstico, porque eu nem sou a médica indicada para dar diagnóstico, você que sempre me ajudou em todos os diagnósticos. Gente, o povo chegava no SUS, eu falava assim, peraí, deixa eu falar comigo, porque o pessoal não conseguia marcar consulta com o dermato. Né? Aí eu falava, peraí que eu vou tirar uma foto e vou mandar pro meu amigo que é dermato. E o Gui me responde o WhatsApp na hora, né? Aí eu mandava o paciente, né? Via lá qual era a parte que tinha algum problema, tirava foto e mandava o Gui. Falava, Gui, tô aqui na clínica da família, me ajuda. O que é esse negócio? Como é que eu trato isso? Mas, assim, realmente as pessoas não têm acesso. Sim, não tem acesso. E, assim, é o que eu sempre falo. Então, o tratamento, muitas vezes, demora a ser iniciado e aquilo ali vai se complicando. Então, a hidradenite, ela pode sim evoluir e nessa questão de evolução, pode ser necessário uma cirurgia. Então, assim, sim, o adalimumab, né, que é o Humira, ele pode ser o tratamento, né, de escolha,
mas muitas vezes a gente esfria a inflamação para operar, tirar aquele sítio ali inflamatório. Então, muitas vezes o paciente chega e eu falo, ó, não sei se você vai fazer cirurgia ou não, porque medicina não é uma matemática, a gente tem que ver qual vai ser a sua evolução. Pode ser que esse remédio nem funcione. Pode ser que essa dose para você não seja eficaz. A gente tem que pensar em uma outra medicação. Então, todo o tratamento, de certa forma, não existe uma receita de bolo. Então, tem um que vai tomar um Sim. tomar Y, outro vai tomar Z. E então, o paciente, quando chega ali no grupo de WhatsApp de hidradenite, não pode falar, o meu médico faz isso, o seu médico faz isso. Não quer dizer que o que funcionou para um vai funcionar para o outro. Mas quinta-feira vamos falar sobre os tratamentos. Eu vou falar detalhadamente sobre laser, tetraciclina, Muito bom. tudo isso. Gui, então, para finalizar, eu trouxe aqui 3 fitoterápicos que o Ayurveda usa para a hidradenite. Desses 3, só um é possível encontrar no Brasil, que é a trífala. Eu sempre falo da trífala e o papel principal de atuação da trífala Gugu é no intestino. Então, a trífala é um desses que a gente usa no Ayurveda. Tem o Gandha Rasayana. Gandha Rasayana. É com H? Gandha. Gandha de Gandha, G-H-A-N-D-A. Rasayana. Difícil de achar aqui, só vai achar quem mora nos Estados Unidos, tá? Mas eu tô deixando aqui a dica. Gandha Rasayana. E tem um outro que eu trouxe aqui que só acha na Índia, que é um mix de várias raízes e vários fitoterápicos. É Varandi Kasayan. Varandi Kasayan. Esse só acha na Índia. Se alguém tiver aqui na live que mora ali na Tailândia, na Índia, tá? Fica a dica, tá? Varanda Kasayan. Agora, tem algumas coisas que dá pra gente fazer aqui no Ocidente do Ayurveda. Uma delas é compressa de água morna. Eles indicam fazer compressa de água morna no local. Óleo de coco com cúrcuma. Então, cúrcuma é extremamente anti-inflamatório, né? Quem tem hidradenite tem que colocar cúrcuma na comida, tá? No dia a dia, na comida, no ovo, no queijo, no arroz. Tem que ter cúrcuma na alimentação. Então, eles falam que a gente pode medicar o óleo, né? Então, você pode dar uma mornada no seu óleo de coco com uma pitada de cúrcuma e colocar também no lugar. Lógico, né? Que bem higienizado para não infeccionar, senão pode infeccionar mais. Eles falam também para usar óleo de titri no óleo de coco. Então, você pode fazer um óleo de coco com 2 gotas de titri para também passar no local, né? Para melhorar um pouco a infecção. Aloe vera no local. Então, se a gente pensa em desequilíbrio de pita, a gente pensa em óleos mais gelados, né? Então, aloe vera, óleo de coco são óleos que amenizam pita. Eles falam também para usar óleo de nim. Nunca vi vendendo óleo de nim aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos eu sei que vende. E dá também para medicar o óleo com nim, né? Então a pessoa pode comprar o nim, a erva, ou comprar o nim em pó, que vende na internet, que eu sei, e colocar no óleo de coco e também aplicar no local, 15 minutos, 2 vezes por semana. E eles falam também sobre a ação do vinagre de maçã, que eu até falo bastante do vinagre de maçã aqui para infecção urinária. Então, a gente pode usar também vinagre de maçã com hidradenite. Vinagre para clareamento também. Também, né? Então, assim, tudo que é muito anti-inflamatório, a gente consegue usar para hidradenite. Tem o Nimpó, que a Ju tá falando aqui da Soule. Então, tem algumas marcas, né? A Soule, o Mercado Santa Luzia, em São Paulo, eu sei que também tem Nimpó. Então, tem alguns lugares, assim, que a gente dá para achar nim. O herborista aqui no Rio de Janeiro tem Nimpó. Então, dá para comprar nim em alguns lugares pela internet, que é muito anti-inflamatório e é muito redutor de pita. Então, é interessante para usar nessas questões inflamatórias. Eu vi, Gui, algumas pessoas aqui na live falando sobre o curso de rotinas diárias que não estão conseguindo comprar. Tem que mandar a mensagem para o e-mail do suporte, que é o cursos@priscilantunes.com.br. Não adianta mandar o WhatsApp, gente. O WhatsApp é da minha secretária, o WhatsApp é para marcação de consulta, não tem nada a ver com curso. Então, curso é com o e-mail, tá? curso@priscilantunes.com.br. A gente ainda tá no dia de hoje, então o curso ainda tá aberto. O curso vai fechar meia-noite. Então, quem não conseguiu comprar, ou tem que tentar comprar pelo computador,
ou pelo Google Chrome, porque tem coisas que travam aqui a nossa internet. Na internet do Brasil ainda não é, meu amor, uma internet americana. Então, a gente tem que se contentar com a internet que a gente tem. Pri, um parêntese. Diga. Tem alguns pacientes meus que estão aqui e eu tô vendo aqui as pessoas perguntando, os meus pacientes perguntando o que é pita, o que é não sei o quê. Gente, gente, destaques. IGTV. Vai lá no destaque da Pri para entender, porque é muito complexo para poder explicar. Não dá para falar aqui. Exato. Tem uma aula de graça. Essa aula eu dou dentro do meu curso de Ayurveda. Ela tá de graça pra galera aqui no meu IGTV. Tem que ir lá assistir a aula. Ótimo. Então, Pri, sobre tratamento, eu acho que é importante a gente complementar algumas coisas. No seguinte ponto. Muitas vezes a gente fala da parte médica, nutricional, e eu queria falar que, assim, posso colocar que 90% dos meus pacientes são pacientes que possuem complicações da saúde mental. Então, assim, como existem pacientes que têm ideação suicida, depressão, ansiedade. É muito importante que a gente peça um parecer para um psiquiatra, principalmente para os dermatologistas que estão aqui assistindo. O Roacutan, que é uma medicação que pode despertar depressão. Então, o paciente que vai fazer Roacutan é importantíssimo um parecer de um especialista. A gente precisa entender que a medicina integrativa é a medicina que funciona. Então, o psicólogo vai ajudar, o psiquiatra vai ajudar, o endócrino vai ajudar, o dermato vai ajudar. Enfim, tudo isso é complementar ao tratamento. E a gente sabe que o estresse por si só, ele é um fator inflamatório. Então, se o paciente ele não consegue controlar esta inflamação da parte mental, dificilmente a gente vai conseguir modificar ali o contexto desse paciente. Oi, Karine. Saudade. Mais alguma coisa, Pri? A Karine, vamos lá. Já vou fazer merchandise aqui. Tu acabou de falar de saúde mental. A Karine é uma profissional que eu não conheço ninguém igual, tá? Ela é nutricionista, ela é farmacêutica. Nossa. Peraí, deixa eu ver se eu não vou esquecer mais coisas que ela é. Ela é nutricionista, ela é farmacêutica, ela é psicóloga com especialidade em sexologia e ela faz medicina para estudar psiquiatria. E a Karine atende online. Então, quem tiver aqui na live, siga a Karine Oliveiras. Ela não posta muito conteúdo, ela trabalha muito, ela estuda muito, ela é professora também de nutrição. Então, assim, você falou uma parte muito importante dessa questão da hidradeniite, né? Que tem que ter um psicólogo, um psiquiatra junto. Então, quem tiver aqui na live e tiver precisando de um psicólogo, Karine Oliveiras. Segue ela, pega o contato dela. Sim. Ela é incrível, indico a Karine para vários pacientes meus. E muito bom você ter falado isso, Gui. Muito bom você ter lembrado disso. Teve uma pessoa que escreveu aqui agora, a Juliana, falando que a dermatologista dela diz que quem tem tendência à depressão não é bom. Não é que não seja bom, é isso aí. Não pode fazer quem tem histórico de depressão. Vai depender de cada paciente. Exatamente. Então, cada paciente é um diagnóstico e uma decisão que a gente vai fazer. Karine com C, gente. Karine Oliveiras. Acho que tem umas perguntas aqui. Gui, eu tenho que jantar. Daniel já tá me aguardando para o jantar. Então vai jantar, eu vou salvar a live, vai ficar salvo aqui. Quinta-feira, quem quiser acompanhar a live de hidradeniite sobre tratamento está super convidado. Eu vou fazer com a Clara. E os pacientes que precisam de acompanhamento de hidradeniite, tanto no Rio quanto em São Paulo, agora eu vou começar a atender em São Paulo capital, em Pinheiros. Então, só mandar mensagem. Chiquérrimo! Pinheiro! Novidade. Então, só mandar mensagem ali no link que tá no perfil e a gente tem a telemedicina também, né, Gui? Você está atendendo com a telemedicina também, né? Tem paciente de Goiânia, Roraima. Então, onde o paciente precisar... Que ótimo. Beijo, Pri. Beijo, pessoal. Beijo. Salve essa live que eu vou baixar e vou colocar aqui no meu Instagram. Salvarei. Um beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, galera. Beijo. Tchau.